Será que Lúcifer, o diabo, Satanás, de fato, ele era um músico, o líder do coral celestial? Será que a Bíblia traz alguma informação que ajude a gente a compreender o que Lúcifer fazia antes da queda, antes de se tornar o diabo, Satanás e o adversário? Eu sou Evandro Ferreira e você é muito bem-vindo aqui no canal. Lembre-se, deixe seu like, se inscreva, comente aqui o que você acha desse assunto. Vamos lá para mais um vídeo. Esse assunto divide opiniões de todas as pessoas, com certeza. É um dos exemplos que existe para que nós possamos entender e compreender que há assuntos na Bíblia que dividem opiniões, mas que nem por isso as pessoas devem brigar ou ignorar aqueles que pensam diferente. Eu sou defensor do seguinte: todos são livres para ter o seu próprio pensamento, para interpretar do jeito que quiser, desde que haja o respeito para com aquele que pensa diferente. Eu, por exemplo, tenho uma posição a respeito desse assunto. Há outras pessoas que têm uma posição contrária, que pensam contrário, que conseguem enxergar na escritura textos que eu não vejo dessa forma. Mas eu não tenho nenhum problema, não digo que essas pessoas são hereges, não digo que elas estão erradas, dependendo desses assuntos. Eu estou me referindo a assuntos que a gente não tem o controle, não tem o domínio e não tem informação suficiente. Mas o que eu digo é que deve ser investigado as passagens que são usadas para dizer que o diabo, ele é ou era o querubim lá, o regente do coral, ele era o líder do coral, ele era um músico, ele era um baterista, enfim, essas coisas todas. Eu vou colocar para vocês dois vídeos de duas pessoas com opinião diferente, uma do pastor Lamartine e uma do pastor Augustus Nicodemos. São pensamentos diferentes, mas para você ter como exemplo que cristãos, eles sim têm opiniões diferentes em alguns assuntos, mas que não é por isso que um é herege ou que o outro é herege, entendeu? Tem assuntos na escritura que nós não temos informações o suficiente para bater o martelo. E há assuntos que um interpreta de uma forma, outro interpreta de outra forma, mas que estão dentro daqueles assuntos que permitem essa discussão, que não afetam a nossa fé, que não ofende, que não é pecado, mas que está dentro de um assunto que se permite divergências, pensamentos diferentes. Então já falei demais, vamos lá para esses assuntos. Confira o que o pastor Lamartine fala, confira o que o pastor Augustus Nicodemos fala sobre Lúcifer, sobre o diabo, sobre Satanás antes da queda. E Lúcifer, ele era perfeito não só nos seus caminhos, ele era belo, ele era lindo, ele era chamado de estrela da manhã. Sim. Então ele era o mais importante dos anjos. Ele liderava a adoração no céu. Deus até o momento que ele falou: por que eu vou dar adoração para ele? Olha como eu sou o cara. Isaías 14 ou Ezequiel 28 se refere ao querubim da guarda que era músico ou que entoava melodias lá no jardim de Deus e assim por diante. Tanto Isaías 14 quanto Ezequiel 28 descrevem a queda do rei da Babilônia e do rei de Tiro. E essa descrição ela é feita de maneira muito apocalíptica, simbólica, o que tem levado alguns intérpretes a pensar que tanto Isaías como Ezequiel não estão descrevendo só a queda do arrogante rei da Babilônia ou do arrogante rei da cidade de Tiro, mas é a queda de Satanás. Isso porque são ditas coisas em Isaías 14 e Ezequiel 28 que parecem não se aplicar a um rei terreno. Do tipo assim: tu eras o sinete da perfeição, entre as pedras preciosas tu andava, eu te ungi, ó querubim da guarda, para proteger, como caíste do céu, estrela da alva. São expressões que aparecem nessas duas passagens e que dão a impressão de que os autores estão se referindo a alguém outro que não aquelas potestades humanas. A verdade é que nós não podemos afirmar com certeza que Isaías 24 e Ezequiel 28 são referências veladas a Satanás e a queda de Satanás, embora a gente não precise dessas duas passagens para afirmar que Satanás caiu exatamente por conta do orgulho. No Novo Testamento, com muita clareza, é dito que o pecado de Satanás foi a soberba. Jesus diz: vi Satanás cair do céu. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, é narrada a queda de Satanás também. Então nós não precisamos desses dois capítulos do Antigo Testamento para concluir que Satanás caiu por conta da soberba. É nessas duas passagens do Antigo Testamento que aparece a sugestão de que Satanás era um anjo brilhante, era um anjo inteligente, poderoso, glorioso, com habilidades musicais, e que ele, encarregado do louvor de Deus, e que ele então quis usurpar o lugar de Deus e foi precipitado na terra. Pode ter acontecido assim.
Então, se ele tinha habilidades musicais ou não é claro dos textos que são ditos. O Novo Testamento, quando se refere a Satanás, se refere a ele como sendo o inimigo do povo de Deus, como sendo o inimigo de Deus, como sendo o mentiroso, aquele que corrompe as mentes e corações, o tentador, o adversário dos filhos de Deus. Não há nenhuma referência no Novo Testamento a respeito dessas habilidades musicais de Satanás.